Olá pessoal, eu sou Bruno Geiger, este é o canal Sacas, o jornalismo a serviço da democracia. Dê um like e inscreva-se no canal. Inscrevendo no canal, você vai ajudar na luta contra essa direita raivosa fascista, que eles querem dar um golpe na nossa democracia. Então, inscreva-se no canal. Juntos, nós somos mais fortes, certo? Olha bem, está acontecendo algumas coisas que eu acho assim meio contraditório, inclusive. Porque veja bem, o ministro Alexandre de Moraes, por exemplo, ele tirou da prisão o coronel do Exército que está envolvido, o Marcelo Câmara, que ele está envolvido na tentativa de golpe de Estado na nossa democracia. E ele era um dos assessores, inclusive, do ex-presidente, o genocida Bolsonaro. Agora, eu não estou entendendo por que o ministro do Supremo Tribunal, Alexandre de Moraes, está determinando a saída de algumas, inclusive pessoal ligado ao Exército, coronel, tenente, uma série deles que não estão presos, inclusive o Cabeça também não está preso. E tem outra, a maior parte daqueles terroristas de 8 de janeiro estão na rua, já estão na rua. E alguns deles, inclusive mais de 50, nós já sabemos que eles nem com tornozeleira estão, porque eles já quebraram a tornozeleira. E tem outra, tem alguns que já estão no Uruguai, na Argentina, no Chile. Tem outros, inclusive, que estão fazendo vaquinha pelas redes sociais para eles viverem fora do Brasil. E eles dizem que essas vaquinhas é um auxílio político. Agora, está acontecendo essas coisas estranhas. E eu estou até pensando, será que tudo isso vai acabar em pizza? Será? Porque a maior parte deles estão na rua. Inclusive, olha bem, sabe aquelas senhorinhas que o pessoal falava assim, não, elas são evangélicas, elas foram lá para rezar. Inclusive 6 delas, 6, já arrancaram a tornozeleira eletrônica e estão fora do país. 6. Agora, eu não estou vendo, assim, o pessoal, inclusive, do Supremo Tribunal Federal, entendeu? Em vez deles soltarem, por que eles não prendem os cabeças, pelo menos? Porque os cabeças, inclusive esse coronel do Exército aí, o Marcelo Câmara, ele é um das que estavam perseguindo o ministro Alexandre de Moraes. Estava monitorando o ministro Alexandre de Moraes. Porque, inclusive, eles queriam prendê-lo. Assim que o Bolsonaro assinasse o golpe de Estado, por exemplo, que eles queriam dar, o ministro Alexandre de Moraes seria preso. E eu não estou entendendo, por exemplo, eu estou vendo que está tendo alguns acordos. Por exemplo, uma das coisas que aconteceram ontem. Olha bem, ontem teve o julgamento, começou o julgamento daquele ex-juiz ladrão de Curitiba, Sérgio Moro.
para cassarem o mandato dele porque ele cometeu irregularidade nas eleições de 2022, por isso que ele foi eleito. Agora, tem outras pessoas, inclusive, que foram cassados o mandato, que cometeram o mesmo crime que o Moro, mas pelo andar da carruagem, parece, pelo que eu ouvi ontem, entendeu? Inclusive pelo relator. Eu estou vendo que o processo do Moro vai acabar numa grande pizza e o Moro vai dar risada pra carambas e tirar o maior sarro da nossa sociedade. Ele vai tirar o maior sarro. Porque eu estou achando que a justiça não está... Nós sempre sabemos que a justiça sempre foi uma injustiça no Brasil. Porque, inclusive, a gente vê que nas cadeias do Brasil só tem pobre e preto. Pobre, preto e prostituta. Nas cadeias só tem isso. Agora, eu, principalmente, estava acreditando que a justiça seria feita por essa tentativa de golpe de Estado e aqueles terroristas do 8 de janeiro seriam todos presos, porque inclusive no dia o presidente Lula disse que tinha que prender todo mundo. Agora, eles prenderam só a ralé. Condenaram meia dúzia. A maior parte está na rua quebrando as tornozeleiras eletrônicas. Agora, por exemplo, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, ele determinou a saída da prisão do coronel do Exército, o Marcelo Câmara. Agora, o militar ele diz que o militar terá uma série de medidas cautelares, entre elas tornozeleira eletrônica. Mas a tornozeleira eletrônica não segura ninguém. Diz que ele tem que se apresentar à vara das execuções penais do Distrito Federal. Mas isso aí é comum. Agora, esse coronel do Exército, o Câmara, ele foi um dos alvos daquela operação da Polícia Federal, Tempus Veritatis, deflagrada no dia 8 de fevereiro, a fim de apurar, inclusive, uma trama. Quer dizer, eles foram atrás dos golpistas, que inclusive queriam impedir a posse do presidente Lula, que tinha vencido as eleições democraticamente em 2022. Só que eles não respeitam as urnas, eles não respeitam o voto do povo, eles não respeitam nada. Agora o ministro Alexandre de Moraes, a semana passada, já tirou um, que era o coronel da Polícia Militar, que também estava preso, porque ele era um zero à esquerda naquela população toda que estavam destruindo o tribunal, estava destruindo tudo. Palácio do Governo, o Supremo Tribunal Federal e o Senado Federal, porque eles fizeram um ato de terror. E agora, por ordem do ministro Alexandre de Moraes, o coronel da PM também foi embora para casa. E tem outra.
recebendo altos salários, altíssimos salários. Agora, inclusive, segundo a Polícia Federal, as investigações, esse coronel do Exército, ele foi responsável pela operação de monitoramento do ministro Alexandre de Moraes. Agora, no relatório enviado pela Polícia Federal, que serviu de base para a operação em fevereiro, a Polícia Federal apontou que as ações desse Câmara revelou o uso de uma inteligência paralela que eles usavam para monitorar as pessoas, inclusive o ministro Alexandre de Moraes. Agora, não dá para entender o porquê que ele tá pondo os caras tudo na rua. O pessoal já está fora do Brasil, que estava com tornozeleira eletrônica, fazendo pouco da justiça. Inclusive tem alguns que pediram até asilo político na Argentina. Agora, olha bem, dentro disso tudo, na época da ditadura militar, não tinha esse boi que eles fazem. Sabe o que eles faziam? Eles matavam e torturavam. Olha bem, a quarta vara, vou até ler uma matéria aqui, a quarta vara federal de Niterói, no Rio de Janeiro, condenou a União a indenizar em R$150 mil um professor que foi preso e torturado durante a ditadura militar no Brasil, de 1964 a 1985. Espera um pouquinho. Quantos anos faz que aconteceu isso? O Ministério Público, por exemplo, não fez absolutamente nada nesse tempo todo. E recebia salário alto, salário bem alto. Eles não faziam nada. Por que tanto tempo para decidir alguma coisa? Agora, diz a matéria, a decisão usou como fundamento a súmula 647 do Superior Tribunal de Justiça, que classifica como imprescindível as ações de indenizatórias por danos morais e materiais decorrente de atos de perseguição política com violação de direitos fundamentais do regime militar. Agora, no caso analisado, o professor, ele foi preso, torturado, olha bem, em 1972, por supostos envolvimento, porque ele fazia parte de um partido político, o Partido Comunista do Brasil. E ele foi acusado naquela ocasião, porque todo mundo era acusado. Quem não pensava igual eles queriam, então era taxado de subversivo. Agora, após ser preso, o professor foi submetido a intensa tortura e choque elétrico no pau de arara e outra sessão de espancamento. Isso aí era todo mundo que passava. E na sentença da Justiça Federal, pontuou que não havia dúvida sobre a prisão e tortura sofrida pelo professor durante a ditadura militar. Agora, vou lhe contar, é muito tempo, as pessoas já estão até morrendo. Estão morrendo de velhos. E a justiça nada fez nesse tempo todo. Olha bem, abre aspas. Antes exposto o julgo parcial,
procedente o pedido e condeno o ré ao pagamento da quantia de 150 mil a título de ressarcimento de danos morais em razão da prisão por motivo político e prática de tortura como ator durante o regime militar, sendo certo sobre o tal valor, deverá incidir correção monetárias e juro de mora, diz o trecho principal da sentença. Agora, o professor já deve estar no bico do corvo, porque a justiça não tomou essa atitude logo que teve a abertura, que teve anistia para todo mundo. Por que a justiça demora tanto no Brasil? Vai demorar tanto que o Bolsonaro nem vai para a cadeia pelos crimes que ele cometeu. E olha que foram muitos. Por exemplo, o Bolsonaro fez contrabando de joias para os Estados Unidos. O Bolsonaro, no avião do Bolsonaro, um militar que era guarda-costa dele, foi preso com 39 quilos de cocaína. Agora, ele foi preso na Espanha. E antes disso, quantas cocaína eles levaram para a Europa? Porque todo voo para a Europa, esse militar já estava acostumado. Agora, de quem era a cocaína? Não era dele. Ele simplesmente era mula. Agora, será que o Bolsonaro não tinha uma participação nos lucros dessa cocaína? Porque o negócio é o seguinte, é muita cocaína. Agora, envolvido com isso, tráfico de droga, contrabando de joia para os Estados Unidos, furto no patrimônio do Brasil. Ele furtou, roubou. Roubo não, é furto. Ele furtava peças valiosas para contrabandear e vender nos Estados Unidos. Quer dizer que esses crimes não tem nada, não vai acontecer nada. Porque qualquer coisinha ele vai e se interna no hospital, tô mal da barriga, tô mal do nariz, tô mal da garganta. E não dá absolutamente nada. O cara não tem nenhuma prisão preventiva. Olha bem, na época da ditadura, o que eles faziam? Eles não titubeavam. Eles pegavam aqueles que queriam, por exemplo, eles prendiam e executavam. Tá aí o caso do Marighella, por exemplo, Carlos Marighella. Tinha 30 policiais que poderia prendê-lo. Não, eles executaram. Fizeram o carro, ficou uma peneira. E agora o Ministério Público está pedindo a prisão dos policiais que mataram o Marighella. Já morreram, porra. A justiça demora tanto que já os caras vivem numa boa. Olha bem, a maior parte deles tem nomes em logradouros públicos, em estradas, ruas e avenidas. Tem tudo o nome desse pessoal. Tem até bairro com o nome desses torturadores assassinos, que eram militares. Tem nome de bairro, por exemplo. Na Paraíba tem vários bairros com o nome desse pessoal, glorificando
os torturadores, assassinos, que deram um golpe de militar e implantaram no Brasil uma ditadura militar. Agora eu estou vendo que vai acontecer a mesma coisa. Esses terroristas que detonaram o patrimônio público condenaram uma meia dúzia e o resto está na rua. Ah, não, ela rezava, mas fugiu, tirou a tornozeleira e está lá na Argentina e no Uruguai. Por exemplo, tem 6 daquelas mulheres. Agora, a ralé está presa, como sempre, né? No Brasil é assim. A camada de baixo, mais pobre, vai para a cadeia. Porque quem tem grana, não vai para a cadeia. E se vai para a cadeia, fica uma semana num xadrez, com televisão, ar-condicionado e tudo. E depois não dá nada. E quem sofre nisso aí é a ralé, é o pobre. Isso é o pobre que... E eu estou vendo que vai acontecer a mesma coisa com esse pessoal que tentou dar um golpe na nossa democracia, inclusive para impedir a posse do presidente Lula, porque eles queriam fazer isso. Agora não deu para impedir a posse, o que eles fizeram? Tentaram dar o golpe de Estado no dia 8 de janeiro, depois da posse. Porque eles esquematizaram para isso. Inclusive o Bolsonaro foi para os Estados Unidos para voltar no braço do povo, depois que desse o golpe de Estado. Porque ele seria o ditador no Brasil. Ele esquematizou tudo para ele, porque o sonho dele é ser ditador no Brasil. Agora, todos nós sabemos que ele é um topeira. Não sabe nada, não conhece nada, não estudou nada, não tem qualificação. Agora, nós sabemos que ele é bandido. Agiu como era quando era bandido mais novo no exército, que tentou colocar uma bomba numa tubulação de água que abastecia o Rio de Janeiro. Aí o exército deixou ele lá alguns dias na cadeia, mandou ele embora com aposentadoria poupuda. E aí ele foi ser político dizendo que ia ser um ditador no Brasil e chegou perto. Nós corremos um risco danado. Agora eu estou vendo que a justiça está abrindo as pernas, tia. A justiça está abrindo as pernas. Você vê toda semana o ministro Alexandre de Moraes dá liberdade para um desses golpistas. Espera um pouquinho. E os processos deles? Como é que estão? Não tem nada? Não vejo nada. Agora, esse pessoal que tentou dar o golpe na nossa democracia, na Constituição está dizendo que tentativa de golpe de Estado é crime. Se eles cometeram o crime, o que tem que ser feito? Eles têm que ser penalizados pelos crimes que eles cometeram. Não ser glorificado, porque eles estão fazendo isso. Inclusive aqueles que estão para fora. Eles colocam mensagem nas redes sociais, inclusive até pedindo dinheiro. Estão fazendo um pouco da nossa justiça. E parece que está tendo uma colaboração do Supremo Tribunal Federal. Agora, não dá para entender isso. Porque se eles cometeram o crime, tem que ser preso. Prisão preventiva.
Cometeram o crime. Aí faz o levantamento, pega a prova, e julga o processo, e condena aqueles que têm que ser condenados, para a nossa sociedade ficar numa boa. Porque senão, nós ficamos, como sempre, nós não acreditamos. A sociedade não acredita na justiça. Porque vê que na justiça é só os pobres que pagam. Agora, esses que cometeram um crime contra a nossa democracia, eles queriam impedir a posse de uma pessoa, do presidente Lula, que foi eleito democraticamente. Eles queriam derrubar o Lula, quer dizer, não querem, porque eles ainda não terminaram. Por exemplo, quem é que me prova que eles não estão monitorando, inclusive, o ministro Alexandre de Moraes? Ou será que o ministro Alexandre de Moraes está com medo disso? Quando ficou sabendo do monitoramento, aí está tirando todos os militares que estavam presos, que faziam parte da cúpula do golpe. Porque o que acontece? No dia 8 de janeiro, por exemplo, eles tentaram dar o golpe de Estado na nossa democracia. Eles tentaram dar o golpe de Estado. Mas e agora? Não vai acontecer nada? Só prende a ralé? E aqueles lá de cima? Como é que vai ficar? Não tem como, não tem nada. Tem que, olha bem, tem que realmente, olha bem, tem realmente que botar esse pessoal que tentou dar o golpe de Estado na cadeia. É isso que tem que fazer. Agora, não tem condições de deixar do jeito que está. Do jeito que está, não dá. Não dá. Entendeu? Agora, é o fim da picada, né? É o fim da picada. E a gente, por exemplo, que estava acreditando na justiça, porque nós estávamos acreditando. Agora, não acontece absolutamente nada, e o pessoal está indo para a rua, aí eles falam, não, mas eles vão sair com tornozeleira eletrônica. Aí chega na casa do cara, o cara arranca a tornozeleira eletrônica, joga dentro de um rio qualquer e vai para a Argentina lá e pede o asilo político, que nem já está acontecendo. E tem outra, eles têm um levantamento de mais de 50 que já quebraram a tornozeleira eletrônica e não está nem aí para a justiça. Não está nem aí. Então, não tem jeito que dê jeito. Agora, esse pessoal todo que tentaram dar o golpe de Estado para implantar no Brasil uma ditadura militar, tem que ir para a cadeia. Porque o negócio é o seguinte, eles esqueceram que nós já tivemos ditadura militar. Já tivemos ditadura. Nós sentimos na carne o que é a ditadura militar. Sentimos na carne, nós sabemos. Então nós não queremos mais ditadura militar no Brasil, certo? Então vou até repetir, ditadura militar nunca mais no Brasil, certo? Pessoal, fico por aqui.
Mas não esqueçam, inscrevam-se no canal. Inscrevendo no canal, você vai ajudar na luta contra essa direita raivosa fascista, que eles querem dar um golpe na nossa democracia, certo? Então inscreva-se no canal. Juntos nós somos mais fortes, certo? Fico por aqui, pessoal, e um tchau.